Vamos ver então como a teoria das descrições resolve os 4 enigmas da referência, né? Aqueles 4 enigmas que a gente falou no vídeo sobre significado e referência. É interessante a gente até dar uma olhada na motivação que o próprio Russell dá para analisar esses enigmas, né? Ele fala o seguinte no On the Note, né? Uma teoria lógica pode ser testada por sua capacidade de lidar com quebra-cabeças ou enigmas, né? No original é puzzles. E é um plano saudável, ao pensar em lógica, estocar a mente com o maior número possível de quebra-cabeças, uma vez que esses servem quase ao mesmo propósito que os experimentos têm na ciência da física. Vou, portanto, enunciar 3 quebra-cabeças, né? Ele tem 3 quebra-cabeças, a gente vai falar de 4, porque eu desmembrei um, aos quais a teoria da notação deveria ser capaz de resolver, e mostrarei depois que a minha teoria resolve, né? Então, a gente vai falar de 4 enigmas, porque eu desmembrei o terceiro enigma em 2 enigmas, tá? O terceiro enigma que não tem nome, né? Mas eu desmembrei entre o enigma de Frege e existenciais negativos, né? Porque o terceiro enigma, ele fala sobre a existência da igualdade, da desigualdade ou da igualdade, né? De modo que ele mistura esses dois problemas, né? Dos existenciais negativos com a identidade, tá? A solução de Russell para esses enigmas envolve afirmar que sentenças contendo descrições definidas não são da forma sujeito-predicado, né? E que descrições definidas, no final das contas, não são termos singulares, né? Ou seja, que a forma lógica das sentenças contendo descrições definidas difere radicalmente da sua forma gramatical, né? Então vamos ver aqui. Primeiro enigma. Tá. O primeiro enigma é o enigma da aparente referência a não existentes. Então, considere a sentença: o atual rei da França é careca, né? Esse é o exemplo que Russell dá. O enigma aqui era, né, como é que um pode ser significativa? Né? Como é que um pode ter significado? E parece ter. Por quê? Porque um parece ser do tipo sujeito-predicado. E sentenças sujeito-predicado seriam significativas exatamente por designar um sujeito, um indivíduo, um algo, e afirmar que ele tem a propriedade, né? Só que a sentença 1 aqui, ela não estaria designando sujeito algum, né? Por quê? Porque o atual rei da França não existe, né? A França é uma república e não tem reis, né? Então, que sentido um pode... como um tem sentido se ela falha em designar um sujeito para lhe atribuir uma propriedade, né? Lembrando aqui que a gente está supondo que o papel semântico de termos singulares é introduzir um indivíduo no discurso, né? Então, como é que um faz sentido, né? O que o Russell está dizendo aqui é o seguinte: olha, ela não é da forma sujeito-predicado, ela significa de outra maneira, né? Então, vamos parafrasear a sentença 1 da teoria de Russell. Russell defende que o atual rei da França é careca, diz o seguinte: olha, ao menos uma pessoa é atualmente rei da França, no máximo uma pessoa é atualmente rei da França, e quem quer que seja atualmente rei da França é careca, né? Então, da mesma forma que daquela outra nossa sentença, isso aqui estaria dizendo o seguinte: existe um X tal que Rx, né? R de rei, e para todo Y, se Y é rei, então Y é igual a X e X é careca, né? Então essa aqui seria a forma lógica dessa sentença, né? Então perceba que essas 3 sentenças, e nessa forma lógica aqui, que a conjunção dessas 3 sentenças, são declarações gerais, né? Nenhuma delas menciona qualquer indivíduo específico que corresponda ao rei da França, né? Se você olhar para essa sentença aqui que está em azul, ela só tem o quê? Variáveis e predicados. Você não tem termo singular aqui. Você não está falando nunca de rei da França, né? Então, o Russell está negando que o atual rei da França é careca seja uma sentença com forma lógica do tipo sujeito-predicado, né? Nas 3 cláusulas, o que a gente tem são declarações gerais, e nenhuma menciona qualquer indivíduo específico correspondente ao suposto rei, né? Então, o rei da França desaparece na análise.
né? Então, não há termos singulares, apenas predicados e quantificadores. Então, é significativa, mesmo que não haja rei da França, porque ela não faz referência a essa entidade não existente, né? Por isso que eu chamei esse enigma de referência aparente a não existentes. Russell está defendendo aqui que não há referência a não existentes, né? Só há referências gerais, quantificadores para todo x, existe um y, e então essa sentença aqui faz sentido como qualquer sentença com quantificadores faz sentido, né? Então não há enigma nenhum aqui. Isso aqui é só uma sentença quantificada como outra qualquer, tá? E a outra questão aqui, né? Na verdade, Russell ele apresenta o problema apontando essa questão aqui. A análise de Russell diz que 1 é falsa, né? Por quê? Porque 1A é falso, né? Existe ao menos uma pessoa que é o rei da França. Não existe, né? A França é uma república. Então, 1A é falso, de modo que a conjunção de 1A, 1B e 1C também vai ser falso, né? Então, para a análise de Russell, essa sentença aqui é falsa, tá? Pela lei do terceiro excluído, a negação de 1 deveria ser verdadeira, né? Por quê? Porque se P é falso, não P é verdadeiro. Porém, se a gente pensar aqui na seguinte sentença, o atual rei da França não é careca, que parece ser a negação da primeira, ela parece ser falsa também. Ora, a França não tem reis, então o atual rei da França não é careca também. Ele nem é careca, nem não é careca, né? Então, será que a gente está aqui de alguma forma não respeitando a lei do terceiro excluído? Russell fala da seguinte maneira, olha, aqui eu tenho a frasezinha dele. Não tenho, mas eu vou ler aqui. Pela lei do terceiro excluído, um dos dois, A é B ou A não é B, deve ser verdade. Portanto, um dos dois, o atual rei da França é careca, ou o atual rei da França não é careca, deveria ser verdade. Contudo, se enumerarmos as coisas que são carecas e as coisas que não são carecas, não encontramos o rei da França em nenhuma. Não é? E aí, pelo que eu lembro, acho que ele faz até uma piada assim, os hegelianos que adoram uma síntese vão dizer que o rei da França usa peruca, né? É bastante engraçado essa piada. Mas será que essa nossa análise aqui está violando realmente ser excluído? Na verdade, não, né? E para a gente entender isso, tem que ter a noção de escopo, tá? O escopo de um conectivo, no caso a negação, então, se eu tenho aqui uma fórmula alfa qualquer, o escopo de um conectivo em alfa é uma fórmula, uma subfórmula de alfa qualquer, beta, a maior subfórmula em que aquele conectivo está lá, né? Então, se eu tenho aqui, não P e Q. O escopo do não aqui é a menor subfórmula de não P e Q em que o não está lá. A menor subfórmula de não P e Q que o não está lá é a própria não P e Q, né? Então, o escopo aqui de não é tudo isso aqui, P e Q. Tá? Mas se eu tivesse aqui, não P e Q, o escopo do não só é o P, tá? Porque esse aqui é uma subfórmula também. Não P é uma subfórmula de não P e Q. Então aqui são dois escopos diferentes do não. E Russell ele chama a atenção exatamente que aqui tem duas negações possíveis, né? A ideia... Deixa eu passar aqui. O ponto de Russell é que a negação de o atual rei da França é careca não é o atual rei da França não é careca. Por quê? Veja só, se a análise do atual rei da França é careca, ela diz o seguinte, existe um x, tal que x é o rei da França, e para todo y, se y é o rei da França, então y é igual a x, e x é careca, a negação dessa sentença, ela tem a negação aqui, né? Ou seja, a negação cujo escopo é a primeira sentença, né? Então, essa aqui é a negação. Então, aqui, a negação ela tem um escopo amplo, né?
gente diz wide scope, né? Russell chama aqui escopo amplo de posição primária, né? Ou seja, nessa sentença aqui, né? Nessa que está escrita em azul, a negação tem posição primária, né? O modo como o Russell expressa isso é dizendo que o quantificador, né? Nesse caso aqui o existencial, ele tem posição secundária, né? Já que a posição da negação é primária. Por outro lado, se a gente fosse pegar aqui a paráfrase de o atual rei da França não é careca, né? Se a gente fosse aplicar a análise de Russell, a gente ia ter o seguinte, olha, ao menos uma pessoa é o rei da França, no máximo uma pessoa é o rei da França, e quem quer que seja o rei da França é careca. Ou, quem quer que seja o rei da França não é careca, né? Faltou um não aqui. Então, como é que ia ficar essa paráfrase? Existe um X, tal que X é o rei da França, e para todo Y, se Y é o rei da França, então Y é igual a X, e... Aí eu vou dar um espacinho aqui, e X não é careca, né? Então o não aqui, ele está aqui, ó. Então perceba que o escopo do não em o atual rei da França não é careca é um escopo curto, né? A gente diz narrow scope, né? Escopo estreito, né? Ou seja, é um escopo secundário na palavra de Russell e aqui é o escopo primário. Então, Russell está chamando a atenção seguinte, olha, o atual rei da França não é careca, ela é ambígua entre essas duas interpretações, mas a negação de atual rei da França é careca é essa daqui, tá? Isso aqui é outra sentença. Então, no caso, o atual rei da França é careca é falsa. Essa daqui que está com a seta, ela é verdadeira, já que ela é negação daquela. E essa outra, o atual rei da França não é careca, também é falsa. E qual é a negação do atual rei da França não é careca? É botando um não aqui. Aí uma quarta fórmula que vai ser verdadeira, tá? Então, qual seria, então, como é que a gente expressaria essa sentença que está com a seta em linguagem natural? Né? Como é que a gente lê isso? A gente lê o seguinte, a gente lê da seguinte forma. Não é o caso que, ao menos uma pessoa é o atual rei da França, no máximo uma pessoa é o atual rei da França e essa pessoa é careca. A gente tem que utilizar aqui esse expediente um tanto quanto artificial para deixar claro que qual é o escopo da negação pretendido, né? Esse seria mais um caso em que a lógica viria auxiliar a falta de clareza da linguagem natural, né? No caso aqui, a ambiguidade da negação.